Tudo bom, pessoal? Tudo bem com vocês? E nós queremos mais uma vez agradecer a Deus pela tua vida, amém? Vamos adorar ao Senhor em oração agora, agradecer por esse momento. Então, vamos orar comigo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença, Senhor, para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Senhor, eu te peço a cada trabalhador, a cada estudante, Senhor, a cada família, Senhor, que está se levantando nesse momento, Senhor. A cada família, Senhor, aqui representada, Senhor. Venha abençoar, venha dar a tua graça, ó Paizinho querido. Senhor nosso Deus, eu te peço por aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão retornando do trabalho, aqueles que estão no carro, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, onde estiver que forem, Senhor. Aqueles que vão ver esse conteúdo depois, Senhor. Dar a tua graça, Senhor. Enche do teu Espírito Santo, dá entendimento em nome de Jesus. Amém, pessoal. Amém com vocês. Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Alegria hoje, hein? Alegria hoje. Chegamos ao nosso sexto amanhecendo na graça, no dia 6 de maio de 2026. Certo, pessoal? E aqui na minha terra estamos completando 152 anos de existência na nossa querida Palmeira das Missões. Isso mesmo. Que Deus te abençoe. Que bom estar aqui com você nesta manhã. Então, esse que vos fala aqui é o Tarsis Daniel Teodoro Machado, né? O mentor aí do canal Meditando na Graça. E agora, todas as quartas-feiras, nós temos esse quadro aqui, o Amanhecendo na Graça. E nós estamos aqui, pessoal, nesta manhã, para falar um assunto muito importante: vencer o pecado da pornografia, né? Sem enrolação, vamos direto ao assunto, que é um pecado que ah, tem trazido malefícios, tem trazido maldição para muitas famílias, para muitas pessoas que são viciadas nesse vício chamado pornografia. E nós queremos com vocês nesta manhã, então, pedir para você, né? Já oramos, pedir para você que tem a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, nela que nós vamos meditar, né? À luz da palavra de Deus. O que Deus fala, então, sobre pornografia na Bíblia. Nós sabemos que esta palavra diretamente ela não está na Bíblia, essa palavra. Porque é uma palavra bem moderna, né? Que a Bíblia foi escrita há tantos anos atrás, mas a gente já pode ver alguns preceitos de Deus bem no início, né? Quando Moisés escreveu sobre nudez, né? Então, nós sabemos que a Bíblia fala muito sobre nudez. E o que é a pornografia, se não o acesso à nudez alheia, né? O que é a pornografia, se não o acesso à nudez alheia? Por isso, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e entender o que ao homem é permitido e ao que ao homem não é permitido, certo, pessoal? Então, para nossa base da nossa palavra, nós vamos ler então em Gênesis, quero que vocês leiam comigo, lá no início, no segundo capítulo de Gênesis, uma palavra muito abençoada. A palavra de Deus diz assim, Gênesis, capítulo 2 e versículos 25, que diz assim: E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, certo? Ó, presta atenção. E ambos estavam nus,
o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Agora nós vamos ler o capítulo 3, quando é o capítulo da queda do homem. Vamos ler o versículo 10 que diz assim: Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Olha só, pessoal, que tremenda esta palavra, né? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Que mensagem, né, pessoal? O mesmo homem e mulher que estavam nus e não se envergonhavam, agora após a queda, Deus chama o homem e ele responde: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Que palavra, pessoal, que palavra, né? Então, nós queremos hoje meditar na graça. Nós queremos hoje falar da palavra de Deus. Nós queremos hoje te convidar a vir conosco e através da luz da graça, a luz da palavra de Deus, sobre como nós podemos vencer o vício da pornografia. Tá? Como eu falei para vocês, né? Aqui esse vício, ele é um vício que tem atrapalhado muitas famílias, que tem atrapalhado principalmente muitos homens que são muito atacados nessa área e não tem força para vencer. Mas hoje nós vamos ter uma estratégia diferente. Eu quero convidar a você a vir comigo, a ver essa estratégia, a entender essa estratégia e saber que sim, tem como vencer a pornografia sim, pela palavra de Deus. Nós vimos aqui que quando Deus criou o homem e a mulher, e quando eles estavam ainda debaixo da proteção de Deus, quando ainda não havia um pecado, Deus tinha dado a eles um coração puro, um coração sem pecado, um coração sem intenção de pecar. E antes deles pecarem, a Bíblia diz em Gênesis 2:25 que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Agora, a partir do capítulo 3, versículo 10, após a queda, quando Deus chama o homem vai dizer assim: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, quando o homem, após pecar, ele se dá conta que ele está nu diante de Deus e ele começa a entender, ele perde a sua primeira pureza, ele perde a sua forma original criada por Deus, porque o pecado está introduzido nele. E diante desse tema, pessoal, diante desta temática, porque há um princípio no direito que diz assim que não haverá crime sem que haja lei que a defina anteriormente. Esse é o princípio da anterioridade da lei. Não haverá crime sem que tenha lei que a define. Né? Então, para ser um crime, precisa ter uma lei que defina aquilo como um crime. E no livro de Levíticos, eu trouxe aqui para vocês, olha só o que diz em Levíticos, capítulo 18, versículo 6, né? Versículo 6 ao 20. Mas talvez eu vá ler um pouco, termine um pouco antes, mas para você meditar depois. Levíticos, capítulo 18, versículo 6 ao 20. E aqui, algumas versões, a King James ela vai falar nudez, que o original fala em nudez.
talvez na tua versão, ele vai falar um pouco diferente, ele vai falar sobre relações sexuais, né. Ah, mas claro que o sentido é sobre relacionamento sexual, isso não significa conjunção carnal, mas que haja relacionamento de nudez, de ter acesso a essa nudez, que diz assim, Levítico, capítulo 18, versículo 6, diz assim em diante: Nenhum de vós se aproximará de qualquer parente para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. A nudez de teu pai, a nudez da tua mãe, tu não cobrirás. Ela é a tua mãe. Tu não cobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu pai, tu não descobrirás. Esta é a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, seja ela nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez tu não descobrirás. A nudez da filha do seu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez tu não descobrirás, porque a nudez, porque é a tua própria nudez. A nudez da filha da tua mulher, a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, tu não descobrirás a sua nudez. Tu não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é tua parente próxima de teu pai. Tu não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, porque ela é parente próxima de tua mãe. Tu não descobrirás a nudez do teu irmão de teu pai, não chegarás à sua mulher, ela é a tua tia. Tu não descobrirás a nudez de tua nora, ela é a mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. Tu não descobrirás a nudez da esposa de teu irmão, esta é a nudez de teu irmão. Tu não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha, nem tomarás a filha de seu filho ou a filha de sua filha para descobrir a sua nudez, porque elas são parentes próximas, e isso é perversidade. Até aqui está bom, pessoal. Deus estipula o que é, né? Qual que é a nudez permitida, né? Então, pessoal, nós vamos verificar pela Bíblia, à luz da Bíblia, que a única nudez que nós podemos ter acesso, quando eu falo nudez da outra pessoa, a única nudez de outra pessoa que nós podemos ter acesso à luz da palavra de Deus é a nudez do nosso cônjuge, né? E essa nudez que eu falo é no sentido sexual, é no sentido de ter algum relacionamento, é no sentido de ter algum contato físico ou visual. A única nudez permitida à luz da palavra de Deus é a nudez do casamento, onde o homem e a mulher estão nus e não se envergonham, conforme Adão e Eva eram. Esse é o plano original de Deus, né? E o que acontece? Por que a pornografia ela é tão forte? Porque ela acaba muitas vezes instigando ao homem, né? Ela tenta o homem a verificar uma nudez que não é da sua mulher. E todas as vezes que nós acessamos algo e buscamos algo que não está permitido pela palavra de Deus, nós estamos pecando. E esse pecado do vício da pornografia, ele é um pecado muitas vezes escondido. Muitas vezes vemos assim pessoas importantes, pastores, pessoas que estão em hã, liderando algo, que estão à frente de trabalhos importantes e são viciados no vício da pornografia, são viciados em acessar a nudez alheia. E nós temos que entender e compreender que isso não é de Deus. Nós temos que, primeira coisa, saber que é pecado. Então, acessar uma nudez que não seja da minha esposa, que não seja você, mulher, do seu marido, é pecado. É pecado à luz da palavra de Deus. E por que que é pecado? Porque Deus, ele está dando isso ao homem somente para ter acesso à sua mulher,
para que haja uma proteção e para que o homem viva bem sobre a face da terra, né? E tudo que é pecado leva à morte, gera a morte. Primeiro, o pecado gera a morte espiritual, mas posteriormente ele vai acabar gerando a morte física, né? E nós precisamos entender este princípio pela palavra de Deus, saber que Deus não aprova tais coisas, né? E nós meditando na palavra de Deus aqui, nós sabemos que a nudez, ela tem um significado de vergonha. Se nós pegarmos a palavra de Deus lá em Jeremias, a nudez é um castigo de Deus para o povo. A nudez alheia que eu estou falando aqui, ó. Aqui em Jeremias, capítulo 13, versículos 24 em diante, diz assim, ó, do 24 ao 26. Portanto, eu os espalharei como restolho que perece pelo vento do deserto. Este é o quinhão, a porção que é medida por mim, diz o Senhor, porque tu esqueceste de mim e confiaste em falsidade. Descobrirei as tuas saias até a tua face, para que tua vergonha possa surgir. Por que, pessoal, ficar pelado é tão vergonhoso? Porque revela a nossa fragilidade humana. Ficar pelado diante de pessoas estranhas revela a nossa humanidade mais intrínseca, né? A nossa nudez, quando nós estamos nus, quando nós estamos ali envergonhados, nós ainda conseguimos nos tapar com as mãos, né? Tentamos nos tapar com as mãos. Se alguém chega, você está num banho, um exemplo, e não é sua esposa, você vai tentar se tapar com as mãos. E por que que eu estou falando isso, meu amigo? Porque esta vergonha que a Bíblia fala que é estar nu, alguém levou esta vergonha por nós. Os grandes pintores renascentistas, os grandes pintores, eles figuravam Jesus pendurado em uma cruz com os braços abertos. Primeiro princípio, ele não podia usar suas mãos para tapar seus órgãos genitais, não. E esses mesmos pintores, em respeito aos cristãos e às pessoas que estariam olhando aquela cena, eles pegam e colocam um pequeno pano em frente, né, tapando os órgãos genitais de Jesus, em respeito a quem iria olhar aquela cena, aquela tela e pudesse entender a mensagem principal. Sim, ele morreu numa cruz, mas lá no ato do Gólgota, quando Jesus morre pela humanidade, quando Jesus morre por nós, ele não está com pano nos seus órgãos genitais, não, ele está pelado, ele está literalmente nu na cruz, porque era a vergonha que era para mim, a vergonha que era para você, está ali levando a nossa culpa, a nossa dor, morrendo numa cruz, ele está pelado. Então, o primeiro princípio que eu quero falar para você nesta manhã, para você vencer a pornografia, você precisa primeiro reconhecer que é um pecado, reconhecer que é algo que te afasta de Deus, reconhecer que é algo que realmente vai te tirar do princípio da palavra de Deus, que vai te levar a outros pecados maiores, como o adultério, a prostituição, e vai fazer você cair. Por isso você tem que saber, sim, pornografia é pecado, sim, é acessar a nudez alheia. E o segundo passo, como vencer isso? Como vencer esta vontade, essa dopamina que é liberada toda vez que a pessoa acessa aos conteúdos pornográficos? Há uma indústria que é milionária, uma indústria que cada vez fatura mais, porque as pessoas querem consumir mais. A pornografia que deixava excitado num dia, no outro dia é preciso acessar algo maior, é preciso acessar algo que deixa a pessoa mais dependente ainda, que deixa a pessoa cada vez mais dependente
de consumir outro conteúdo pior do que aquele que ela estava consumindo. Por isso, pessoal, é necessário, primeiramente, saber que é pecado, e segundo, saber que Jesus morreu nu numa cruz. E essa é a primeira forma de nós vencermos esse pecado terrível, é nós lembrarmos de Jesus na cruz. Toda vez que nós querer acessar uma pornografia, toda vez que vier a tentação da pornografia, nós temos que nos lembrar de Jesus na cruz, e ele estava nu, ele estava ali sendo envergonhado por mim e por você. Então, por causa desse escândalo da nudez na cruz, nós vamos nos lembrar: não, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou pecar contra Cristo, porque ele levou sobre si a nudez na cruz. Ele levou sobre si. E quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos Jesus de braços abertos, ensanguentado naquela cruz, e nós vimos que ele está ali, que ele está ali sofrendo, padecendo por mim e por você. Nós podemos entender o que foi esse sacrifício. Sim, a vergonha do pecado, a vergonha do nosso pecado. Ele não pecou, ele era perfeito, mas para que agora nós possa ter acesso a Deus, para que agora nós possa ter acesso à palavra de Deus, nós estamos ali vendo ele sendo crucificado totalmente nu. Ele não estava com um pano em frente, como os pintores assim o fazem, porque eles fizeram isso num sentido de respeito aos que estariam olhando a imagem de Jesus, mas Jesus estava nu. Ele estava totalmente pelado e ele não poderia usar suas mãos para se cobrir, porque as suas mãos estavam pregadas sobre a cruz. E eu quero dizer para vocês, pessoal, para você que está me ouvindo, o vício da pornografia tem levado, está levando pessoas ao fracasso. E não somente isso, está levando pessoas para o inferno. Sim, é verdade. Está levando pessoas ao inferno. E todas as vezes que nós vamos para a palavra, que nós vamos meditar na palavra, e nós vemos que essa nudez alheia a gente não pode ter acesso, é pecado diante de Deus. Mas mesmo assim nós o fizemos. Hoje é tão fácil, né? Você pega um celular, em poucos minutos você tem acesso a conteúdos pornográficos, você tem acesso a conteúdos que te afastam de Deus, você tem acesso àquilo que pode destruir a tua vida e a tua família. E o pecado, ele é tão nojento porque você cada vez mais, quanto mais no pecado você está, mais vontade você tem de pecar. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você se humilha e você entende essa estratégia que Deus está te dando nesta manhã, para você vencer os teus gatilhos emocionais que te levam a esse pecado. Para você vencer isso, você precisa entender que Deus, ele te ama e Deus não quer você viciado nisso, que há uma curiosidade maldita. E eu quero te ajudar nesta manhã a você conseguir estancar os gatilhos que te levam ao pecado da pornografia. Há uma nudez que liberta, que é a nudez da cruz de Cristo. É a nudez que Cristo levou lá na cruz. Essa é a nudez que liberta, porque faz nos lembrarmos que ele morreu nu para que nós pudéssemos ser revestidos da sua graça. Ele morreu nu, com frio, né? Ele morreu nu, com frio, para que nós pudéssemos ter vestimentas. Ele morreu com fome para que nós pudéssemos ter alimento. Ele morreu açoitado para que a nossa pele fosse perfeita. Então, em primeiro lugar que eu quero te chamar a atenção esta manhã é lembrar que é um pecado. Você precisa reconhecer que a pornografia é um pecado.
E a pornografia, ela desperta a dopamina em nossa mente. E essa dopamina é o mesmo hormônio que é liberado para quem é viciado em cocaína, mas ela também é a mesma que é liberada quando aos viciados em químicos, né? Quando a pessoa é viciada em químicos, então ela acaba caindo no pecado. E eu consigo vencer e vai caindo no pecado. E o pecado vai dominando a pessoa. De repente, ela já não está mais somente na pornografia. Ela já está em outros pecados. E assim a pessoa vai caindo, vai se afastando de Deus. E o pior não é isso, pessoal. Há muitos líderes, muitas pessoas que estão viciadas, que estão perdidas no vício da pornografia. E nós precisamos, à luz da palavra de Deus, saber que acessar a nudez alheia é um pecado que nos afasta de Deus. E nós escondermos o pecado não vai resolver. Nós só vamos conseguir vencer o pecado quando nós reconhecer. E eu falo para você hoje não como alguém que nunca tenha feito isso ou como alguém perfeito, não. Eu falo a você como alguém que conseguiu vencer esta prática através da palavra de Deus. E quando eu olhei Cristo nu na cruz, eu lembrei que ele morreu nu. Ele morreu nu. Ele morreu pelado para que eu e você tivesse a oportunidade, tivéssemos a oportunidade de ter uma veste, tivéssemos a oportunidade de realmente fazer a diferença na terra. Precisamos vencer esse pecado que nos afasta de Deus. Precisamos vencer isso pela palavra de Deus. E nesta manhã você tem a oportunidade de reconhecer o teu pecado, de lembrar de Jesus na cruz, de se afastar. Há outras estratégias também, mas essa é a principal. Primeiramente, reconhecer e depois você olhar para Cristo, o escândalo na cruz. Aquela nudez era para nós. Aquele castigo era para nós. Mas, como disse o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O horário já tem corrido, já tem passado bastante tempo aqui, mas eu quero falar para você nesta manhã. Vença o pecado da pornografia. Não se esconda atrás de um pecado. Não deixe o teu ministério, a tua família ser destruída por um pecado nojento desse, um pecado que te afasta de Deus. E através desse pecado tem entrado dentro das famílias o adultério, a prostituição. E eu quero dizer para você que você não precisa disso. Jesus já morreu na cruz nu para que nós não precisássemos disso. E nós não precisamos disso. E toda vez que nós alimentamos a nossa carne, mais afastado de Deus nós estamos. Mas nesta manhã eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está preso a este vício chamado pornografia. E eu quero falar para você: não caia nesse pecado. Se afaste desse pecado através dessa ferramenta que eu deixei para você aqui hoje. Lembre-se de Jesus na cruz. Também, se necessário for, apague aplicativos, se afaste do celular. Mas você precisa vencer sabendo que está vencendo. Não pode ser algo tão automático, você precisa saber que você está agradando a Deus. Toda vez que nós se afastamos do pecado, nós estamos agradando a Deus. E não há tentação que não seja suportada. Deus não vai colocar tentação na tua vida que não seja suportada, mas vença, reconhecendo que é pecado, reconhecendo para Deus que é pecado, confessando a tua esposa, pedindo ajuda às pessoas que poderão te ajudar, lembrando de Jesus na cruz. Isso é muito forte, pessoal. Você pode estar
mais tentado do jeito que for, mas se você lembrar de Jesus na cruz, você na hora, você vai ter nojo deste pecado. Você não vai querer ter acesso à nudez alheia. Você vai querer ter uma vida consagrada realmente ao Senhor. Então peça ajuda. Se precisar ir ao psicólogo, ao pastor, vá ao psicólogo, vá ao pastor. Mas você precisa vencer esse vício que está matando a tua família, está matando tudo que você tem. E você precisa, principalmente o teu espírito, você precisa reconhecer isso e trabalhar isso. Por isso, nesta manhã, eu te convido a nós orarmos juntos, nós unirmos a nossa fé e nós declararmos vitória pelo poder do sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, que vai te ajudar a vencer este mal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante, Senhor, de milhares e milhares de pessoas que com certeza já passaram por esse problema ou estão passando pelo vício da pornografia, estão, Senhor, precisando, Senhor, ser libertas, Senhor. Estão precisando, Senhor, ser libertas desse mal, Senhor. Senhor, e tu morreste na cruz, não para que nós, Senhor, nós não tivéssemos acesso a algo, mas sim o Senhor levou a nossa vergonha, o Senhor levou o Senhor sobre a cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso eu te peço, Senhor, venha salvar, venha libertar, Senhor. Venha dar a tua graça, Senhor. Senhor, que as pessoas que são viciadas em pornografia possam, Senhor, ter nojo desse pecado e se lembrar de ti, ó Pai, na cruz do Calvário. Lembrar que um dia tu morreu por elas, Senhor. Lembrar que um dia de tudo que aquilo que o Senhor fez por elas, Senhor. E o Senhor morreu por nós para que nós tivéssemos acesso, que nós tivesse acesso a essa palavra, para que nós tivesse acesso, Senhor, e nós pudéssemos vencer este pecado. Eu te peço, Senhor, venha salvar, venha libertar, Senhor, aqueles que estão presos no pecado da pornografia e possam ser salvos, possam ser libertos, possam ter a sua vida restaurada, que eles possam ter a coragem, Senhor, de falar, de reconhecer e de te pedir perdão e lembrar de ti na cruz, Senhor, no Senhor, para que nós tivéssemos, Senhor, a nossa vergonha coberta. O Senhor morreu, Senhor, nu, para que nós pudéssemos ser revestidos do teu Espírito Santo. Nos ajuda a vencer, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a vencer nesta manhã, Espírito Santo, e fica conosco, Espírito Santo. Abençoa cada um que estará vendo este conteúdo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pessoal. Quero agradecer aqui a todos vocês que estão nos ajudando aqui no canal Meditando na Graça, no Amanhecendo na Graça. E eu peço ajuda para vocês. Compartilhe esse conteúdo, nos ajuda a crescer cada vez mais. Chegamos aos 24.000 inscritos, não porque eu sou alguma coisa, mas pela misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor nos alcançou. E eu quero dizer para você que eu sou grato a Deus pela tua vida. E eu peço a Deus pela tua vida. Todos os dias eu oro por esses milhares de inscritos que têm entrado no canal, para que a graça, para que o poder de Deus entre na vida delas, que haja transformação de vidas e transformação de almas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado para você que ficou até aqui esse momento. Para você que vai ver esse conteúdo posteriormente editado. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Muito obrigado. Fique com Deus, é o que eu peço. Fique na dependência do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até quarta que vem. Abraço, meus amigos.